Eu não sei se eu vou conseguir falar o nome aí do presidente da Coreia do Norte, mas é o Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ah, pastor, não é isso não. Você também não entende, e tá bom, né? Kim Jong-un, presidente da Coreia do Norte, ele fica na tribuna dele e o exército passa numa uniformidade maravilhosa, muito bonita de ver aquele exército caminhando e ele ali, o Kim Jong-un, olhando e observando tudo. Dizem as más línguas que se alguém marchar errado, o preço é alto, então todo mundo marcha direitinho para não ter nenhuma complicação. Além do Kim Jong-un, nós temos o Xi Jinping, olha, presidente da China. Esse também gosta muito de exibir o seu poder bélico. Ele não só coloca os soldados, mas coloca os seus carros de guerra e faz aquele desfile 2 vezes ou 3 vezes ao ano. E é muito bonito vendo também os soldados marchando ali de uma maneira meticulosa. E, por último, nós temos o presidente da Rússia, que é mais fácil de falar, que é o Putin. Esse também gosta muito de exibir o seu poder bélico e os seus exércitos. A leitura desse texto que eu fiz, se for uma leitura simplista, você vai ler dessa maneira: nenhum homem, nenhuma mulher que trabalha para o Senhor no ministério de tempo integral pode fazer outra coisa. Numa leitura muito simplista, está dizendo assim, nenhum pastor, nenhum ministro de música, ninguém que trabalha para o Senhor, foi para o seminário, pode fazer outra coisa, tem que ser somente tempo integral. Isso é uma leitura muito simplista, muito superficial, que no passado já foi feita, mas já foi corrigida há muito tempo. O que esse texto está nos falando, que não é somente para pastores e para líderes, mas sim para toda a igreja, para todo o povo, para todo servo, porque todos nós somos soldados. Então, independente da sua ocupação profissional, independente da sua ocupação eclesiástica, nós fazemos parte do exército de Cristo. Repita comigo: eu faço parte do exército de Cristo. E ao falar isso, você acaba se alistando. Então a Bíblia diz que o Senhor, Ele está levantando um exército aqui na terra, e nós fazemos parte do exército de Cristo. Mas você pode dizer, está juvenil ali, conhece a Bíblia, ele pode dizer assim: mas pastor, sempre ouvi dizer que a igreja é a noiva de Cristo. Tudo bem, mas encare uma noiva de coturno e de capacete. Uma noiva pronta para a guerra, sem o romantismo. Uma noiva disposta, somos noiva no sentido de uma aliança com Jesus, mas mesmo assim estamos em guerra. Então eu gosto de pensar numa noiva de coturno, uma noiva pronta para a guerra. O versículo de 2 Timóteo resume bem qual é a nossa missão nesse mundo, qual é a nossa responsabilidade. Tem 6 perguntas que eu gosto de fazer ao texto. No seminário, nós fomos ensinados que quando você tinha alguma dúvida, você tinha que fazer perguntas ao texto. E eu usei. E as perguntas que eu fiz foi quem, o que, aonde, quando, como e porquê. Então, se o texto fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou, então, a primeira pergunta: quem somos? E o texto responde: soldados. A segunda pergunta: o que fazemos? E o texto responde: servimos. A terceira pergunta: aonde servimos? Neste mundo. Neste mundo. A quarta pergunta:
quando faremos? Agora. Como faremos? Sem embaraço. Por que faremos? Para agradar aquele que nos chamou. Eu vou falar, porque faremos, e os irmãos falam assim, para agradar aquele que nos chamou. Vamos lá? Por que faremos? Grande verdade. Então, em primeiro lugar, o que é um soldado em serviço? Segundo lugar, como eu posso me embaraçar com as coisas desse mundo? E terceiro lugar, como agradar aquele que me chamou? O que é um soldado em serviço? A palavra serviço nesse contexto é associada à ideia de cumprir uma missão. O soldado em serviço sabe que o lugar em que ele foi tirado, o soldado em serviço sabe que o Senhor tem o chamado para o trabalho, ele tem chamado para o esforço. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor, Ele me chamou, Ele me escolheu quando eu era morto, eu era um defunto. A Dalva olharia para mim e falaria assim: estou fora, isso é defunto. O Jofre pularia por cima. O Davi não ia querer papo com esse bobô, porque era defunto. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Ele me amou, Ele me deu vida, estando eu morto nos meus delitos e nos meus pecados. Verso 4 de Efésios 2 diz assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, me amou. O que o Senhor fez foi me amar. Ele me amou, Ele me salvou, Ele me capacitou, Ele me deu o seu Espírito Santo, e Ele disse assim: eu conto contigo, Eliezer, para você participar do meu exército. Eu estou levantando um exército na terra, posso contar contigo? E me dá um desconto. Eu apertei a mão dele e falei: pode contar, Senhor, comigo. Fechamos ali um acordo. Então o soldado em serviço sabe que tudo foi movido por amor. O soldado em serviço sabe que, como é que é o nome do salário do soldado? Soldo, obrigado. O soldado em serviço sabe que o soldo é amor. Amor. Ele nos deu vida, para que eu possa promover vida. Então, o Senhor me deu vida para que eu possa promover vida. Repita. Você, crente, é o único que consegue transmitir um vírus muito bom. Vida. O Senhor me deu vida para que eu possa transmitir vida. Então você conhece aquela amiga sua de escritório, aquela pessoa, aquela companheira, aquele amigo de academia. Você conhece aquela pessoa que tem andado. Então se junte a essa pessoa, mas que você possa transmitir vida para essa pessoa. Você chega na faculdade e transmita vida para aqueles que estão ali naquele local. Nós queremos discutir, nós queremos falar coisas que não vai levar a canto nenhum. O Senhor me deu vida não para que eu venha discutir e ter razão. O Senhor me deu vida para que eu possa transmitir vida. Como soldado, eu não espalho morte. Sou o único soldado que não espalha a morte. O soldado, geralmente, ele quando passa, se ele está vivo, porque ele deixou muitos mortos. Mas eu, como soldado, eu não levo morte, eu levo vida. É o contrário, eu não espalho ódio, eu espalho paz. Então eu sou o soldado da paz, eu levo paz, eu espalho vida, eu espalho amor. Aonde tinha discórdia, eu chego e aquele ambiente é mudado, é transformado, porque eu sou soldado de Cristo. Então, como soldado de Cristo, meu irmão, você não entra em questões, em discussões banais. Como soldado de Cristo, você não fecha as portas. Você é o contrário. Onde existia morte, nós somos um exército que levantamos vida.
Levante a sua mão e diga assim: eu sou do exército que leva a vida. Então, na sua casa, o teu filho, o teu sobrinho, aquele teu cunhado, o teu tio, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, precisa de vida. Você conhece alguém na sua casa que precisa que você possa transmitir vida. Gosto muito do texto de Ezequiel 37. A Bíblia diz que é uma visão, o profeta tem uma visão, e a visão é vale de ossos secos. Em algumas versões diz assim, sequíssimo. Então foi ali um extraordinário acontecimento de avivamento. Cadê pastor Nelson? Está aí? De avivamento que aconteceu ali. Avivamento que aconteceu ali naquele lugar. Então a Bíblia diz que Deus, ele mostra o profeta um cenário de quê? De morte. A Bíblia diz que o profeta, ele olha, só tinha gente morto, só tinha fedor, só tinha coisa horrível. Aí a Bíblia diz que nesse cenário, Deus pergunta para o profeta: por acaso poderão reviver esses ossos? O Ezequiel dá uma resposta que seria uma saída pela tangente, dá uma asa quebrada. Ele disse: Senhor, tu sabes, você me tira disso, tu sabes, Senhor. Então, independente da resposta, Deus dá uma ordem a ele. Independente, mesmo se ele falar: Senhor, eu não sei, Senhor, eu sei, independente da resposta, Deus dá uma ordem a ele. E qual foi a ordem que Deus deu ao profeta? Profetiza aos ossos. Irmãos, imagina chegar num lugar que só tem osso, aí Deus fala assim: profetiza esse osso. Imagina chegar num lugar onde só tem drogado. Não sei quantos já foram em São Paulo. A igreja aqui já foi com a Jeane, ali na Cracolândia de São Paulo. Aqui no Rio temos, mas ali em São Paulo são dezenas de pessoas, um negócio, um formigueiro de pessoas mortas, pessoas maltrapilhas, fedendo. Então você chega naquele lugar, imagina eu chegar ali e falar para aquele monte de pessoas. A Bíblia diz que, independente disso, o Senhor fala para o profeta: profetiza aos ossos. E escute o que eu vou falar. Na obediência do profeta, o milagre aconteceu. O milagre acontece sempre na obediência. Vai e faz um bolo primeiro para mim. Ela foi, fez um bolo primeiro e trouxe para o homem, e a Bíblia diz que o milagre aconteceu do azeite. Toda vez que você vai ver um milagre na Bíblia, o milagre acontece na obediência. A Bíblia diz que quando o profeta abre a boca na obediência, sem questionar: será que pode? Será que vai dar? Será que esses ossos aqui vai dar certo? A Bíblia diz que ele não questionou, ele na obediência, diz a Bíblia que levantou-se um numeroso exército. Da onde? De um monte de ossos seco. Outro exemplo que eu quero dar é de 1 Samuel 22:2. É um exemplo maravilhoso. A Bíblia diz que esse exemplo, eu quero gastar um tempinho a mais nesse exemplo, é da caverna de Adulão. 2 Samuel 22 fala que Davi foge de Saul, e ele foge de Saul, ele se esconde numa caverna. Ali o verso 2 do capítulo 22 de 2 Samuel diz que se ajuntar a Davi homens em aperto, homens endividados, homens angustiados, homens amargurados de espírito, só se ajuntou a Davi gente boa, só gente boa. Irmãos, é um exército. Imagina, a Beth dá uma notícia ao pastor Nelson: pastor, veio um grupo de pessoas, chamaram para você pastorear uma igreja, e essa igreja é de gente endividada, gente angustiada, gente em depressão, gente em aperto, gente fugido da polícia, gente isso, gente aquilo. A Beth nem ia dar o recado, né? Ela ia fingir que esqueceu, não ia botar o marido dela nessa. Eu quero dizer que foi isso que o Davi recebeu. Ele recebe um total
de um exército dessa maneira. Porém, escute bem, olha o que eu vou falar para você. 2 Samuel 23, verso 8, diz assim: esse grupo se transformou, esse grupo foi transformado nos valentes de Davi. 2 Samuel 23, verso 8, tem como colocar, pastor Felipe? 2 Samuel 23, 8, é depois da 1 Samuel. Vamos lá, leia comigo. Estes são vê se é o 9. Não sei, o versículo está falando que são os valentes de Davi? Isso. Entre os 3 valentes que estavam com Davi. Irmãos, a Bíblia diz que esse grupo, esses homens, eles se transformaram nos valentes de Davi. Escute bem, esse grupo de angustiado, de gente em aperto, endividados, amargurado, que a Beth não ia querer que pastor Nelson pastoreasse, esse grupo foram responsáveis pelas maiores conquistas de Israel. Esse grupo, desde a época de Josué, Josué, quando ele entra na terra de Canaã, o povo não havia conquistado a plenitude da terra. Quando o Senhor falou para Abraão, o Senhor falou para Moisés, o Senhor falou para Josué, a Bíblia diz que foram os valentes de Davi que fizeram essa revolução. Irmãos, o que tiveram os valentes de Davi, o que fizeram esses homens de tão importância? Quando Salomão, 1 Reis 4, 25, quando Salomão sobe ao reino, a Bíblia diz que não havia inimigo. Salomão reinou e não havia inimigo, porque os valentes de Davi, eles limparam os inimigos. E quem eram os valentes de Davi? Um exército de gente endividada, de gente angustiada, de gente sem condições, que se você olhasse, você não dava nada. Mas a Bíblia diz que o Senhor transformou aquele exército e fez daqueles homens valentes. O grande problema é que eu estou na igreja há 30 anos, eu estou na igreja há 40 anos, eu estou há 50 anos, há 100 anos, mas eu ainda continuo sendo o medroso de Davi. Eu não me transformei ainda no valente, porque quando vem o problema, quando vem uma dificuldade, eu me apavoro. E por que eu me apavoro? Falta de experiência com o capitão da guarda, do capitão do exército, o valente, aquele que me chamou. Irmãos, a Bíblia diz que havia paz em toda a terra durante o reinado de Salomão. Por que isso aconteceu? Porque os covardes, os angustiados, os medrosos, eles não ficaram lambendo feridas. Desculpe esse termo, mas eu tive um cachorro que ficou 20 anos comigo, e no final, quando ele machucava, ele ficava lambendo a ferida, e se pensava que no passado que aquilo curava, aquilo não. Hoje o veterinário, ele coloca até tipo um abajur na cabeça do cachorro, para que ele não venha lamber a ferida, porque aquilo só atrapalha a ferida. O Senhor me chamou não para lamber ferida,
O Senhor não me chamou para ficar resmungando, dizendo, olha, eu fui magoado no passado há 30 anos, eu fui magoado há 1000 anos, eu fui magoado ontem. Em nome de Jesus, vira a página. Sabe o que aconteceu? Por que esses homens se transformaram nos valentes de Davi? Porque viraram a página. Viraram a página. Você não tem como se transformar no exército, você não tem como se transformar no valente, se você não virar a página. Virar a página, porque eles não ficaram alimentando raiva, amargura, ódio. A Bíblia diz que eles se tornaram os valentes de Davi. Você foi injustiçado, foi ferido, foi rejeitado, você sofreu, tadinho. Muito mais Jesus sofreu. E ele é vitorioso. Amém? Os valentes de Davi também se transformaram num grande exército, no exército de excelência. Irmãos, a Bíblia diz que a igreja, nós somos um exército de novas criaturas, nós somos um exército das coisas velhas que se passaram, eis que tudo se faz novo. Nós somos um exército que não ficamos parados. Eu gosto muito de Joel 3, verso 9 e 10, porque Deus traz uma palavra tão interessante nesse texto, e eu fazia a leitura errada desse texto. Eu sempre achei que isso era uma guerra de improviso. Eu olhava Joel 3, 9, eu falei, isso é guerra de improviso. Não deu tempo de fazer a lança, não deu tempo de fazer a espada. Deus está falando, então usa a foice, usa o arado, usa aí a sua enxada. Mas preste atenção, Joel 3, 9 e 10, a palavra do Senhor, o Senhor traz uma promessa, avisando que ia restaurar a nação. Leia comigo: proclamai isso entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, chegue-se, suba todos os homens de guerra. Verso 10, forjai espada das vossas enxadas, e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Então, eu sempre pensei que isso era uma guerra de improviso, não teve tempo de preparar, e o Senhor pega a sua enxada e transforma. Não, irmãos, não é isso não. Ele está dizendo que eu tenho que me preparar para a guerra. Como eu vou me preparar para a guerra? Prepare o arado, transforme o arado em espada, transforme a foice em lança, não esqueça de levantar o abatido, olhe no espelho e diga assim, eu sou forte. Diga no espelho, eu sou forte. Ou seja, chegue no espelho e diga assim, Filipenses 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, por isso eu posso dizer, eu sou forte. Então, ou seja, eu posso tudo naquele que me fortalece. E eu sempre pensei nessa batalha de improviso, mas Deus não é Deus de improviso. O que ele está dizendo, na realidade, o que ele está falando é o seguinte: pega a sua colher de pedreiro, e coloque à minha disposição. Pega o seu computador e transforme numa ferramenta para o meu reino. Vamos para a guerra, ou seja, use o seu estetoscópio, use a sua caneta, mas use a ferramenta que você tem e transforme nisso numa guerra, num instrumento de guerra. Eu quero usar você na profissão que você tem. Nenhum pastor engravatado, por mais bonito seja a gravata, vai conseguir ter acesso aonde um advogado tem. Nenhum diácono vai conseguir ir aonde o médico vai. Nenhuma igreja, departamento de evangelismo, ministério de missões vai conseguir entrar numa sala de aula onde tem o professor consegue. Então é isso que ele está dizendo: transforme a vossa foice, transforme e use isso aqui para a guerra, para transformar, para modificar os pensamentos. Vamos para a guerra dentro da nossa especialidade, vamos transformar o local onde nós vivemos. Colossenses 3, 23, Paulo fala aos escravos convertidos que eles deveriam fazer o melhor trabalho.
Paulo pegou pesado com os escravos. O camarada é escravo e Paulo diz assim, verso 24, Colossenses 3, 24: saiba que vocês receberão a recompensa dessa atitude. Ou seja, nós somos soldados infiltrados naquele ambiente para fazer a diferença. Dá até um tema para isso, né? Soldados infiltrados. Olha, somos os soldados infiltrados. Nos mais diferentes segmentos da sociedade, nós precisamos transformar. Eu implanto o reino de Deus aonde eu vou. Deus vai sempre usar pessoas em posições estratégicas. Ele pegou José de Arimateia, Deus usa José de Arimateia. José de Arimateia era um homem rico, era um homem influente, ele tinha acesso a Pilatos, nenhum outro poderia ter acesso a Pilatos, mas José de Arimateia tinha, e ele foi a Pilatos e disse assim: eu quero o corpo de Jesus. Então José de Arimateia usou toda a sua influência junto ao governador, junto àquele homem, e foi e requereu o corpo de Jesus para enterrar. A menina escrava, ela vai para Naamã e diz assim: olha, quem me dera se esse meu senhor pudesse conhecer o Deus que eu conheço, o profeta que eu conheço. Deus usou aquela escrava e a vida de Naamã foi transformada. Deus usou Esther para salvar um povo. A Esther achou que ela seria uma dondocazinha, tomando banho todo dia em leite, água de leite. Num culto das mulheres, teve uma mulher que trouxe aqui até como a Esther tomava banho, né? Eu achei interessante, eu não achei na Bíblia, mas a irmã disse, eu gostei, né? Tomava banho em água de leite, leite de colônia da Vene, dizia tudo, que a Esther fazia isso tudo. Ou seja, será que a Esther pensou que ela ia ser só a dondoquinha? Não, a Bíblia diz que o tio dela vai falar com ela, dizendo assim: olha, você precisa entrar na presença do rei e dizer o que está acontecendo com o seu povo. A Esther fala assim: não, eu não, o rei vai me matar. Aí o tio da Esther, se tivesse óculos, ele tiraria o óculos, olhou no olho da Esther e disse assim: olha, Esther, quem sabe se não foi para este tempo que Deus te colocou nessa posição. Aí ele continua: se você se calar, a vitória vai chegar de outro lugar, mas não da tua boca, e você não vai ter parte nisso. Então, se você se calar, Deus vai levantar uma outra Esther. Aproveite a oportunidade. Irmãos, o soldado em serviço é você, crente. O soldado em serviço sou eu. O soldado em serviço não é ninguém de uma instituição religiosa. Nós somos soldados em serviço aonde estamos. Irmã Lúcia Freitas está lá naquele hospital, ela é um soldado do Senhor em serviço ali. O soldado em serviço é a igreja itinerante, é a igreja interagindo com homens e com mulheres. Nós somos soldados do Senhor, amém? Segundo lugar, o soldado, ele não pode estar envolvido, amarrado com as coisas desse mundo. Como igreja, sempre fizemos separação entre o nosso ambiente e o ambiente da nossa casa. Não sei se vocês já viram, nos cultos de oração, eu assistia muito, tinha aqueles irmãos que levantavam: eu peço oração pela minha vida espiritual, pela minha vida familiar, pela minha vida profissional. Ele falava umas 10 vidas, né? É tudo uma coisa só, irmão, é só você. Então, ou seja, eu estou envolvido, eu preciso saber que aonde eu estou, o Senhor está ali naquele local. O apóstolo Paulo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O problema não é o local que você está trabalhando, o negócio é você esquecer que você está ali e amando tanto aquele lugar, esquecendo do teu Deus que colocou ali.
No dinheiro, o problema é você amar o dinheiro e tirar o dinheiro do seu bolso e botar no coração. O problema é você pegar aquela empresa que Deus te colocou, aquela instituição que Deus te colocou, aquele emprego maravilhoso, bom, maravilhoso, e colocar no teu coração. Aí você está roubando o lugar de Deus. Então eu sou soldado, eu não posso me embaraçar, eu não posso esquecer da minha posição, da minha postura. Se você está muito preocupado com as coisas desse mundo, a luz vermelha acendeu. Se você fala mais de política do que das coisas de Deus, acendeu a luz vermelha. Cuidado. A igreja, ela precisa entender que nós somos instrumentos do Senhor. Caminhando para o final, presta atenção numa pesquisa, não é minha não, é de um pastor lá de São Paulo, que eu gosto muito. Ele compartilhou essa pesquisa. A pergunta no site dele foi o seguinte, no site da igreja dele: como você foi conduzido a Cristo? 60% diz assim, 65% por amigo ou parente. Diga glória a Deus. 65% foi por um amigo ou parente. Como que você conheceu a Cristo? Como você? Por um amigo ou parente. 15%, uma necessidade. 6% assistindo o culto. 4% numa atividade da igreja. 3% em uma visita. 2% através do pastor. O sindicato tem que se mexer, né, pastor? 2% através do pastor. 3% através de um estudo bíblico, 2% através de uma campanha evangelística. Mas agora, olha só, que interessante, observe, se você pegar que 65% foi por um amigo ou um parente, o número vai aumentar quando eu raciocinei da seguinte maneira: quem te levou para assistir um culto? Um amigo ou um parente. Quem te levou para a atividade da igreja? Um amigo ou um parente. Quem te conduziu ao estudo bíblico? Um amigo ou um parente. Quem te levou para a campanha de evangelismo? Um amigo ou um parente. Quem supriu a sua necessidade? Foi um amigo ou um parente. Então, ou seja, o Senhor não tem plano B. A coisa, eu sou responsável e você é responsável. Nós estamos querendo ou não, irmão, nós somos do exército, estamos alistados, até o tutano. A dificuldade de ser uma igreja talvez igual a essa, centenária, é que nós caímos nas armadilhas e ficamos às vezes embaraçados. Nós temos que trabalhar 20 horas, nós temos que, até as 20 horas, nós temos que trabalhar até as 21 horas, nós trabalhamos por coisas passageiras, trabalhamos talvez 15 horas por dia, por coisas passageiras, e nós não temos tempo de participar de um pequeno grupo, nós não temos tempo com o nosso filho, de ensinar o nosso filho, a nossa filha, nós terceirizamos, e nós achamos que, porque eu estou tão embaraçado, eu quero tanto coisa, consumir, que eu tenho que trabalhar mais e mais e mais, para poder suprir essas necessidades. Eu trabalho tanto para ganhar dinheiro, depois eu tenho que pegar aquele dinheiro para suprir a minha saúde, que foi embora com tanto trabalho. Quando um traficante se converte, ele é agora uma nova criatura, e todo mundo acha que ele tem que mudar de vida. É traficante, tem que mudar de vida, agora tem que fazer uma nova. Quando uma garota de programa se converte, nós entendemos que ela precisa mudar de vida. O usuário de droga se converte, nós entendemos que ela precisa mudar de vida. Mas nós continuamos desobedecendo e não mudamos de vida. Ouvimos a palavra, achamos que a grande comissão que Jesus diz: ide por todo mundo pregar o evangelho, não é grande comissão, é uma grande sugestão. Transformamos a grande comissão, a ordem, em uma sugestão. Parece que o Senhor disse assim: olha, quando vocês tiverem tempo, se tiver um tempinho, vai por todo mundo aí, prega um pouquinho do evangelho.
Parece que é uma sugestão, mas não é. É uma ordem, é uma grande comissão, ide. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero desafiar você nessa noite a entender que eu, por último, preciso agradar aquele que me alistou. Como que eu agrado quem me alistou? Fique de pé para fingir que está acabando. Como que eu posso agradar aquele que me alistou? O que diz Hebreus capítulo 11, verso 1? Sem fé, como eu consigo agradar aquele que me alistou? Como diz Hebreus 11, 1, sem fé é impossível. Eu não combinei com o pastor Felipe, ele não vai botar, não adianta, você vai ter que recitar comigo, vamos lá, Hebreus 1, 11 verso 1, vamos lá, sem. E se eu preciso agradar aquele que me alistou, não foi isso que diz o versículo? Nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas desse mundo, porque seu objetivo, nosso objetivo, repita comigo, o meu objetivo, mais forte, meu objetivo, é agradar, meu irmão, aquele que me alistou. Como eu agrado quem me alistou? Hebreus 11 disse, como é que é? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Timóteo 2 verso 4 diz assim: meu objetivo é agradar aquele que me alistou. Eu tenho que ter fé, não é por causa de um probleminha, uma circunstância, eu desabo. O Senhor me convida a ter fé, Ele está no controle, é Ele que supre a minha necessidade. Eu sou soldado, sim, eu tenho que ter fé, o Senhor está comigo. Eu só agrado a Ele com fé mesmo. E mais o meu dízimo, a minha oferta, não, isso é obrigação, não é para agradar o Senhor, não, é obrigação. Minha obrigação é estar aqui, é adorar, é minha obrigação. Como que eu agrado o Senhor? Com fé. Agora, pastor, bota aí para mim, Hebreus 11, verso 1. E eu encerro dessa maneira. Vanessa, por favor. Nós somos do exército do Senhor. Cantamos pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é. Mas eu sou do exército de Cristo. Hebreus 11, verso 1. Vamos lá? Toda a igreja, vamos lá? Só até aí, só até aí, só até aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você lê esse versículo, perdão, não é verso 1, você estava procurando, é verso 6, eu te amo, você me salvou. Você vai ler esse versículo, entendendo o que o apóstolo Paulo diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas desse mundo, porque seu objetivo é agradar a Deus. Então não se embarace, cuidado. O diabo ele não pode me obrigar a comprar nada, mas ele é perito em botar casca de banana para que eu escorregue. A casca de banana está ali, ele não pode me obrigar a pisar na casca de banana. Eu posso ter os olhos da fé, enxergar a casca de banana e pular, porque eu não quero me embaraçar com as coisas desse mundo. Amém?